Eu sempre fico impressionado com aquele coletivo de imbecis que tocam o mercado financeiro no Brasil. Eram aqueles caras que diriam que o Lula ia ser um bom gestor para o Brasil. Né? E a realidade que a gente tem hoje, e está todo mundo sentindo na pele agora, mas já era evidente, a realidade é que o Lula simplesmente chutou o balde na economia. E isso é, num certo sentido, até dá para dizer que surpreende, porque ele parou com um me engana que eu gosto. Vejam, a gente já está num período que é pior ou equivalente ao que a gente teve durante a pandemia. Mas com um fato óbvio que a gente não tem mais uma pandemia. A gente tem um governo do PT que é pior. Né? O Brasil tem hoje o maior dólar da história, passando dos R$6. O maior dólar da história. Repitam isso. O maior dólar da história. Eu nem vou entrar aqui em todos aqueles prints de quando o dólar chegou a 4,80 no meio da pandemia com o Bolsonaro, e nego dizendo só isso já vale não sei quantos impeachment. Não, pensa o seguinte, o real do Brasil, a sua moeda, o seu dinheiro, aquilo que valoriza tudo que você tem e tudo que você produz, foi a pior moeda do mundo em 2024. Não só isso, isso é correlacionado ao maior déficit público nominal da história, maior do que o do período da pandemia. Vejam, janeiro de 2021, auge ali da pandemia, déficit nominal, 1.016. Outubro de 2024, 1 trilhão, perdão, quem dera que fosse 1 bilhão, 1.016. Agora estamos perto de 1,1 trilhão em outubro de 2024, que é o último dado que a gente tem. Vejam o que o Lula recebe do Bolsonaro. Vejam o quanto... Reparem, a Dilma era um absurdo, o país começa a entrar numa trajetória positiva, vem a pandemia, termina a pandemia, é feito um trabalho absolutamente espetacular, e aí reparem de dezembro de 2022 o que aconteceu com as contas públicas brasileiras. O Bolsonaro deixou um dos menores déficits nominais das últimas décadas e o Lula está entregando isso aí, está na cara. E é claro que o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, está saindo completamente do controle. O que faz com que você tenha uma taxa de juros obscena no Brasil. E eu digo que o mais impressionante, o importante da história é que o Lula perdeu o pudor. No primeiro governo Lula, que é lembrado com saudosismo por muita gente, você tinha o Palocci mantendo o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, controle de meta de inflação e o controle fiscal, meta fiscal. Câmbio dominado pela oferta-demanda, né, e não fixado. IPCA como meta para o governo, como meta, e o governo tenta atingir pelo menos o superávit primário nas contas públicas. Isso aí que é o tripé macroeconômico. E era meio que o consenso de Washington, né? Todo mundo, isso aí é consensual para todas as economias, mesmo as sociais-democráticas. Mas o tripé já foi todo pro cacete. Você ainda tem câmbio flutuante completamente arregaçado. Volto a dizer, o real é uma das piores moedas do mundo. Então, o pessoal do mercado financeiro achava que o terceiro mandato do Lula ia ser igual aos 2 primeiros. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Primeiro, tudo que a ideia dos 2 mandatos do Lula foram fiscalmente responsáveis, isso é uma mentira. Sim, foram 2 governos em que as contas públicas estavam razoavelmente equilibradas entre receita e despesa, mas os 2 governos do Lula até aquele momento foram, primeiro, os 2 governos que mais endividaram o Brasil até aquele momento.
né? Mas, além disso, eram os governos que tinham contado com um boom de receita gigantesco pelo crescimento econômico da China, que adquiria as commodities brasileiras alucinadamente, né? A China se tornou pela primeira vez o maior parceiro comercial do Brasil, um posto que sempre foi dos Estados Unidos. A parceria Brasil e China nasce no governo Lula. E, claro, pelo boom demográfico, que são a entrada das pessoas jovens no mercado de trabalho. Agora, essas coisas já acabou. A China ninguém sabe quanto cresce, porque os dados econômicos da China são completamente fabricados. Tem relatos que a China está em recessão, né? A gente não tem como confirmar. E a pirâmide demográfica do Brasil começou a se achatar, a se inverter, com a população velha caminhando para receber os benefícios da aposentadoria e uma população mais jovem e menor bancando tudo isso. É o contrário do que a gente tinha. A gente tem Estados Unidos em ascensão, China em declínio. Tínhamos e temos o número de velhos crescendo e o número de jovens caindo. A gente vive um cenário macroeconômico, um cenário não macroeconômico, socioeconômico, talvez, inverso ao que eu tinha nos primeiros governos Lula. Então era fácil, nos primeiros governos Lula, manter uma maquiagem para o mercado Brasil, estava se equilibrando, The Economist, foguetinho com Rio de Janeiro e tal. Pô, mas fazer equilíbrio fiscal com aumento de receita é fácil, né? Alguém vira para você e fala, pô, meu amigo, você está gastando mais do que arrecada, você precisa tirar o filho da natação, cortar ali o pacote da TV a cabo, pegar um plano de telefone mais barato, não viajar. Essa é uma solução. A outra solução é o seu chefe dobrar o seu salário. É fácil equilibrar suas contas. E o Lula, as despesas, a receita do Brasil nos primeiros governos Lula dobrou, e a despesa mais do que dobrou um pouquinho. E foram despesas ruins, que são impagáveis com o tempo. Despesa previdenciária, despesa de aumento de salário, benefício social, privilégio, etc. São despesas que depois você não consegue comprimir. Então essa herança maldita daqueles dois governos Lula, precisa acabar esse mito. Toda vez que um amigo seu fala, não, mas nos primeiros 2 governos Lula a economia foi boa. Você fala assim, seu idiota, você não sabe o que você está falando. Quando chegou no governo Dilma, a bomba que o Lula tinha armado explodiu, mas foi plantada no governo Lula. A Dilma só chutou o balde, e aí entram a escola dos economistas, que são os mesmos que agora entraram nesse terceiro mandato do Lula. Inclusive o próximo futuro presidente do Banco Central, se ele mantiver a linha de curso que ele quer. Então a gente está muito mais perto de um Dilma 3 do que um Lula 3. São os economistas que não acreditam em equilíbrio fiscal. E eles passaram a campanha inteira dizendo que não acreditam em equilíbrio fiscal, e agora os caras do mercado financeiro, parece que descobriram. Os caras do mercado de trabalho já sabem há muito tempo. Eu digo isso porque durante as eleições de 2022, esses pela-saco do mercado financeiro estavam apaixonados pelo Lula. E aqui, ó, tá aqui a reportagem do Globo. Real foi a moeda que mais se valorizou no dia seguinte à vitória do Lula. Reportagem do Globo. Quem não se lembra também da cartinha dos economistas em apoio ao Lula? Vejam aí, só relembrando aqui, reportagem do Correio Brasiliense. Grupo de economistas divulga carta de apoio a Lula no primeiro turno. Tinha ex-diretor executivo do FMI, gente da FGV, USP, Cambridge, Yale, London School of Economics, toda aquela turma, todos aqueles imbecis. Agora, no entanto, finalmente, parece que essas pessoas caíram na real. Saiu uma pesquisa que eu quero mostrar para vocês, a Genial Quest, agora, dezembro de 2024. Aliás, é o segundo programa seguido que a gente trata de pesquisas da Quest. Daqui a pouco eu vou chamar o cara da Quest aqui. Estou me sentindo a Globo News, Bruno. E João. Hã? O tema da pesquisa é o seguinte: o que pensa o mercado financeiro sobre vários assuntos? E aí, você tem, logo no início, um dado absolutamente assustador para o governo Lula. E lembrem-se que eu estou falando do instituto de pesquisa que a Globo usa para tudo. Então não é um instituto de direita, enviesado, contra o Lula. Segundo a Genial Quest, o governo Lula tem uma reprovação de simplesmente 90% dentro do mercado financeiro.
A cada 10 pessoas, 9 no mercado avaliam o governo do ex-presidente de maneira negativa. Ou seja, para o mercado, o governo Lula acabou. É game over. A CNN, inclusive, divulgou uma matéria sobre uma avaliação do Deutsche Bank, que é o grande banco alemão, em que os caras chegam à conclusão de que o terceiro mandato do Lula é, de fato, igual a um segundo mandato, na verdade, terceiro, né, Deutsche, da Dilma. O Renato Breia até fez um tweet sobre isso. Vejam o tweet do Renato Breia. Tem um Dilma 2 no Lula 3. Eu não sei se vocês lembram, mas a Dilma teve um Dilma 2. No Dilma 2, ela foi botada para fora. Vejam só a variação do IPCA. Vejam isso. A gente está realmente num patamar próximo do pior momento do segundo mandato da Dilma. Então aí eu volto com aquele ponto de que as pessoas são, via de regra, altamente, esses caras do mercado financeiro são altamente educados em termos formais, ou seja, eles passam pelo ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, peçaria doutor do MIT, por onde eu passei, não é pouca coisa. Só que os caras são... é só inteligência aplicada. Eu digo isso porque a inteligência tem a ver com a capacidade de você olhar cenários e conseguir resolver problemas. Então, pela definição de inteligência, esses caras são bestas quadradas. Como é que alguém pode acreditar na lorota de que o Lula ia arrumar a economia? Ora, a explicação disso é o tal do Bolsonaro Derangement Syndrome. Os caras trocaram Paulo Guedes por Haddad, sendo que o Lula passou a campanha eleitoral inteira dizendo que ia acabar com o teto de gasto, não acreditava em equilíbrio fiscal. Agora o Wall Street Journal faz reportagem falando que o Brasil está indo pro cacete. Mas será que não era possível prever isso? Então, é uma matéria. Eu falei aqui do Pércio Arida, que o cara consegue ser doutor pelo MIT e burro ao mesmo tempo. São pessoas que têm tipo um técnico de ar-condicionado. O cara sabe muito de ar-condicionado, conhece as peças todas do ar-condicionado, mas ele não entende nada de como é que funciona a casa. Se deixar o ar-condicionado ligado com a janela aberta, ele acha que a temperatura vai ficar boa, no calor do Rio de Janeiro.